meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de matemática com vocês, aluninhos aí do 4º ano. Então vamos lá com a tia Tatiane para mais uma aulinha bem legal. Hoje a nossa aula tem como conteúdo reconhecer a planificação de uma pirâmide dentro de um conjunto de outras planificações, tá bom? E do mesmo jeito, a gente vai mostrar planificações e reconhecer dentre elas qual será a planificação de uma pirâmide. Vamos lá para mais uma aulinha, conto com a participação de cada um de vocês. Então, para nossa aulinha, se liga aí na nossa aula da TV, né? Separe o seu caderninho, né? O seu livrinho, lápis, borracha, caneta e se liga na aulinha da TV. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira anotar, você dá uma pausa aí no seu vídeo, tá bom? E anota tudinho no seu caderno. Bora lá para nossa aulinha? Bom, trouxe hoje uma coleguinha aqui para vocês, tá bom? Você lembra como chamamos essas figuras aqui? Alguém se lembra o nome dessas figuras? Eu acredito que ainda não deu tempo de esquecer o nome delas, não é isso? Quais delas a gente pode dizer que são poliedros? Ainda se lembram que são poliedros? Não é possível que já tenham esquecido, né? E quais dessas imagens aqui a gente pode chamar de corpos redondos? Você se lembra o conceito, o que significa corpos redondos? Então vamos relembrar aí. Todas essas figuras aqui a gente pode chamar de figuras geométricas, como também nós podemos chamar de sólidos geométricos. Dentre os sólidos, nós temos os poliedros e os não poliedros. Os não poliedros a gente chama de quê? De corpos redondos. Vamos fazer aqui logo uma pequena revisão para entrar na nossa aulinha de hoje. Dos poliedros, o que são os poliedros? São figuras geométricas, não é isso? Que possuem todas as suas faces, todos os seus lados planos, todos os seus lados retos, não é isso? E os corpos redondos é o que a gente chama de não poliedros. São aquelas figuras geométricas que possuem alguma de suas partes arredondadas, não planas, não é isso? Os poliedros não rolam com facilidade e os corpos redondos rolam com facilidade. Então aqui nós temos o paralelepípedo, aqui nós temos o triângulo, aqui nós temos outro paralelepípedo, a esfera, o retângulo, cone, cilindro, círculo, pirâmide e o retângulo. Então aqui nós temos tanto figuras geométricas planas como espaciais. As planas é o que vão formar as figuras espaciais, não é? Então aqui o triângulo, o retângulo, que aqui por conta da imagem ficou mais largo, mas era para ser o quadrado, tá bom? O círculo e o retângulo são figuras planas. Agora, o paralelepípedo, aqui era para ser o cubo, mas podemos também dizer paralelepípedo, esfera, cilindro, cone e a pirâmide são as figuras geométricas espaciais. Então, dentre essas figuras geométricas espaciais é que nós dividimos em poliedros e corpos redondos, tá bom? Então, dentro desse assunto é que nós vamos separar a questão da planificação e entender o que é essa planificação, tá bom? Então, vamos lá. Pirâmides, né? O que são as pirâmides? São sólidos geométricos formados por uma única base, tá bom? Essa base, ela pode ser no formato
triangular, quadrangular, que é na forma quadrada, pentagonal, hexagonal, tá bom? Pode ser retangular. E a pirâmide, além dela ter essa base a partir de uma figura plana, ela possui as suas faces laterais triangulares, tá? Então, a característica principal da pirâmide é que ela tem uma única base e todas as suas faces são triangulares, tá bom? Então, quando perguntar o que é uma pirâmide, é um sólido geométrico, mas qual é a característica que identifica exatamente que aquela figura é uma pirâmide? É porque a pirâmide só tem uma base e ela tem todas as suas faces, todos os seus lados triangulares, tá bom? Neste caso, a base a gente vai considerar diferente de face, tá bom? A planificação. Bom, professora, você falou no início aqui da nossa aulinha que nós íamos estudar sobre a planificação de uma pirâmide. Mas, professora, o que é uma planificação? Bom, a planificação é o formato daquela figura, daquele sólido aberto. Você pegue, por exemplo, a caixinha do creme dental, a caixinha da pasta de dente. Pega uma tesoura, uma faquinha que não tenha o máximo de cuidado, tá bom? Então pega uma tesoura sem ponta e corta a caixinha, tá bom? Você vai abrir ela, aí você vai ter a planificação da sua caixinha de creme dental. Você tem uma caixa de perfume, né? Pega aquela caixinha de perfume, corta um ladinho daquele, bem no encontro dos lados, né, que a gente chamou na aula passada de aresta, corta um pedacinho daquele e você vai ter aquela caixinha de perfume aberta. Então, a planificação é o formato da figura geométrica aberta, tá bom? E essa planificação, ela resulta no formato da base e de alguns triângulos que compõem a figura. Neste caso, da pirâmide, tá bom? Porque se eu for fazer a planificação de um paralelepípedo, eu não vou ter triângulos, eu vou ter retângulos, tá bom? Eu estou falando de planificação, mas eu me refiro a especificamente a planificação das pirâmides, tá bom? As pirâmides, como eu falei, têm características bem específicas. Então, toda pirâmide, ela vai ter as suas faces, vai ter as suas arestas e vai ter também os seus vértices, tá bom? Então, faces, arestas e vértices, a gente viu na aulinha passada, da semana passada, que são os elementos que formam um sólido geométrico. A pirâmide não é um sólido, então, independente das características dela, ela vai possuir também vai possuir face, vai possuir vértice e também vai possuir aresta, tá bom? As faces laterais das pirâmides são sempre triangulares, tá? A base é que vai mudar. A base vai ser uma figura plana. E essa figura, essa base que vai dar o suporte para a pirâmide, ela pode ser um triângulo, um quadrado, um retângulo, um pentágono, um hexágono, um octógono, vai depender da forma como eu determinar a minha base, tá bom? Aqui eu trouxe 4 tipos de pirâmides. Olha aí, eu trouxe a pirâmide de base quadrada, a pirâmide de base hexagonal, a pirâmide de base pentagonal e a pirâmide de base triangular, tá bom? E aqui nós vamos detalhar cada pirâmide dessa, tá? Então, bora lá. A pirâmide de base quadrada, o formato aqui é para vocês estarem vendo de um quadrado, tá bom? Então, olha aqui o quadrado, tá, ok?
E aí, bora contar aqui as faces, as arestas e os vértices? Então, dá uma pausazinha aí no vídeo. Vou dar o tempinho aí para vocês desenharem essas pirâmides, tá bom? Olha aí, faz aí, vou dar um minutinho aí para vocês desenharem essas bases, essas pirâmides, porque nós vamos, a partir delas, fazer a contagem de faces, de vértices e de arestas. Bora lá? Então, na primeira pirâmide, que é a pirâmide de base quadrada, por que nós estamos chamando pirâmide de base quadrada? Olha, o próprio nome diz, a base está no formato de um quadrado. Então, bora lá. Faces, coloca aí abaixo desse nome aqui, base quadrada, coloque aí no seu caderninho faces. Bora contar as faces dessa pirâmide? Aí, neste caso aqui da contagem das faces, a gente conta com uma base, tá bom? Então, vem 1, 2, 3, 4 e a face lá de trás 5. Então, essa pirâmide tem 5 faces. Os vértices, anota aí, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. 5 faces, 5 vértices. E as arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas, tá bom? Agora a pirâmide de base hexagonal. Bora lá. Por que a base é hexagonal? Porque a base tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. A figura plana que tem 6 lados a gente chama de hexágono, tá bom? Por isso que a pirâmide é de base hexagonal. Vamos contar aí as faces, os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com a base. 7 faces. E os vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faces, 7 vértices. E as arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. 7 faces, 7 vértices e 12 arestas. A pirâmide agora é de base pentagonal. Por que a base é um pentágono? Tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, tá bom? Bora contar as faces? 1, 2, 3, 4 lá atrás e 5 lá atrás e com a base 6. 6 faces. Os vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices, 6 arestas. Aliás, 6 faces, 6 vértices. E as arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arestas, tá bom? E a última pirâmide é a pirâmide de base triangular. Por que é triangular? Olha aqui a base dela, que é um triângulo. Triângulo porque tem 3 lados, não é isso?
Vamos contar as faces. A face da frente, uma, a outra lá de trás, duas, a outra lá de trás, três e a base, quatro. 4 faces. Os vértices, 1, 2, 3, 4. 4 faces, 4 vértices. E as arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Quando a gente fez a contagem, agora prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós fizemos a contagem das faces, a contagem dos vértices e a contagem das arestas de cada pirâmide dessa. Com essas anotações, o que a gente pode observar? Olha aí no seu caderninho o número de faces e o número de vértices. Só olha para o número da face e do vértice de cada uma dessas pirâmides. O que você pode observar? Que a mesma quantidade de faces é a mesma quantidade de vértices. Então, é outra característica bem específica das pirâmides. Então, toda pirâmide, ela vai ter faces, arestas e vértices. Qual a característica específica que me identifica logo de cara que aquela figura é uma pirâmide? A pirâmide, ela tem apenas uma base, ela tem todas as suas faces laterais no formato de triângulo e outro detalhe que nós descobrimos agora. A quantidade de vértices é a mesma quantidade de faces. Isso para as pirâmides, tá bom? Bora lá continuar. Aí eu trouxe aqui, ó, para vocês essa pirâmide, né? É uma pirâmide de base quadrada. Olha aqui, ó, a base dela é um quadrado. Nós acabamos de ver, né, aqui anteriormente. E aqui eu trouxe os elementos para você reforçar, ó. O vértice, que é cada pontinho desse, né? Nós temos a face lateral, que é cada lado da figura. E nós temos as arestas, que é cada linha que forma essa figura. Então, quais são os elementos das pirâmides? Faces, arestas e vértices, tá bom? E aqui nós temos a nossa base, tá? Então, para ser uma pirâmide, ela tem apenas uma base. E a base é que vai identificar o tipo da pirâmide: triangular, quadrada, hexagonal, pentagonal, tá ok? Triangular e por aí vai. Agora eu vou mostrar para vocês essas planificações, tá? É como se você pegar, como eu disse, aquela figura e abrir ela, tá ok? Então aqui eu tenho uma planificação da pirâmide de base triangular. Olha como é a planificação. Aqui eu tenho uma pirâmide, a figurinha fechada, e aqui eu tenho a planificação dela. É como se eu pegasse a tesoura, cortasse bem aqui e eu abrisse a figura, tá? Então, a pirâmide de base triangular, ela é formada por 4 triângulos. Desculpa. Olha aqui a planificação da pirâmide de base quadrangular. Você pode chamar pirâmide de base quadrangular ou pirâmide de base quadrada, tá bom? Tá aqui a pirâmide de base quadrangular fechada. E aí você passa, ó, quando você tiver o molde, aí você pode passar a tesourinha aqui, abre a figura. Então, a pirâmide de base quadrangular, ela é formada por um quadrado e 4 triângulos, tá bom? Agora nós estamos vendo a planificação da pirâmide de base pentagonal, cuja base é um pentágono porque tem 5 lados. Olha aqui, ó, tá aqui a pirâmide fechadinha. Nós cortamos, né, uma dessas faces, dessas arestas. Então, a pirâmide de base pentagonal, ela é formada por um pentágono e por 1, 2, 3, 4, 5 faces triangulares, tá bom?
5 triângulos e um pentágono, tá? Aqui nós temos a planificação da pirâmide de base hexagonal. Por que que é base hexagonal? Porque a minha base é formada por um hexágono, uma figura plana que tem 6 lados. Então tá aqui a pirâmide fechadinha. Cortamos um lado, aqui é porque ficou clarinha a figura, eu não achei uma melhor para mostrar, mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E aqui nós temos o hexágono, tá bom? Então gravem essas planificações, porque nas questões que vocês vão fazer, das avaliações externas, das avaliações escolares, das atividades, do livro, vão aparecer essas planificações. Na hora que você vê uma figura cujas faces são triângulos, um quadrado, é pirâmide. Aí eu já sei, tá bom? Vamos continuar. Agora vamos para a prática. Observe as figuras abaixo e circule a figura que não faz parte do grupo das pirâmides. Olha aí, são 5 figuras, tá? Eu tenho aqui, ó, são 5 sólidos geométricos. Qual é destes sólidos, qual é destas figuras que não faz parte do grupo das pirâmides? Bora lá, vou dar o tempinho aí para vocês responderem. E aí, descobriram qual é a figura intrusa? Bora lá, ver qual é a figura intrometida, a figura intrusa aí. Bora lá. Pirâmide de base quadrada, pirâmide de base hexagonal, pirâmide de base pentagonal, pirâmide de base triangular. E aqui é uma pirâmide? Não, aqui é o cone. Então, aqui o cone é a figura que não faz parte desse grupo aqui das pirâmides, tá bom? Tem uma base? Tem, mas não tem as suas faces laterais triangulares, tá bom? Por isso que não faz parte das pirâmides. Observe a pirâmide abaixo e responda V para verdadeiro e F para falso nas alternativas abaixo. Olha aí a primeira alternativa. A pirâmide, essa pirâmide aqui, ela é de base pentagonal? Essa pirâmide, ela só tem uma base? Essa pirâmide tem apenas 2 vértices? E essa pirâmide, a base dela só pode ser quadrada? Então, em cada alternativa dessa, você vai me dizer verdadeiro ou falso, tá bom? Então, vamos lá. Bora analisar, nós já fizemos um estudo dessa pirâmide aí. Então aqui, ela é uma pirâmide por quê? Porque ela tem uma única base, tá? A base dela é um pentágono, porque tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E todas as suas faces laterais são triangulares, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais. Com a base faz 6 faces, tá bom? Olha aí, então a pirâmide, ela é de base pentagonal? É verdadeiro, tá bom? A pirâmide só tem uma base? Verdadeiro também. A pirâmide só tem uma base. E essa base é que vai me dizer o tipo da pirâmide, tá bom? Essa pirâmide tem apenas 2 vértices? Não, não tem 2 vértices. Tem 1,
2, 3, 4, 5, 6 vértices, tá bom? A base da pirâmide, ela só pode ser quadrada? Não, ela pode ser pentagonal, triangular, retangular, vai depender do formato da figura plana que vai formar a sua base, tá bom? Vamos lá para a próxima atividade. A planificação abaixo, ela representa qual das pirâmides que eu vou apresentar? Ela é a planificação da pirâmide de base quadrada, é a planificação da pirâmide de base hexagonal, é a planificação da pirâmide de base pentagonal ou é a planificação da pirâmide de base triangular? Olha aí. O que foi que eu disse para vocês? Vejam o formato da figura aberta que você vai saber qual é o tipo da pirâmide. Olhando só para a planificação, eu já sei que é de uma pirâmide. Por quê? Porque eu tenho uma base, tá? Aqui é a base, e todos os seus lados são triângulos, não é isso? Então eu já sei que é uma pirâmide. Ela vai ser uma pirâmide de quê? Esse formato aqui, ó, que é na cor azul, tá no formato de quê? De um quadrado. Se tá no formato de um quadrado, então qual é a minha pirâmide? É a pirâmide de base quadrada ou a pirâmide de base quadrangular. Tá muito fácil, tá bom? Bora lá. A professora Tassiane está ensinando os alunos sobre planificação de pirâmides. Ela pediu para os alunos montarem uma pirâmide com os moldes abaixo. Olha aí os moldes. Qual tipo de pirâmide esses alunos montarão, tá? Tem aqui 1, 2, 3, 4 triângulos e eu tenho um quadrado. Qual será a pirâmide que esses alunos vão montar com esses 5 moldes? Bom, para fazer a montagem, eu vou dizer para vocês. Você vai começar, tá certo? Imaginando como será essa base. Então, a base está aqui, ó. A base é o quadrado. Como é uma pirâmide, as suas faces têm que ser triangulares. Então, no final, os alunos vão formar essa pirâmide aí, tá bom? Então, quando você aí na sua escola, na sua salinha de aula, receber uma questão desse tipo, com esses moldes, você já sabe que vai montar uma pirâmide de base quadrada, tá bom? Então, por aqui nós encerramos a nossa aulinha, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Nós já estamos retornando às nossas aulinhas na escola, né? Um beijo e um abraço bem especial para os meus alunos da escola Dona Isabel Pereira. Aguardo todos vocês, tá bom? Beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.